Maiken Wentz, a esposa de um pregador evangélico do século XVI, foi queimada viva. Antes da execução, sua língua tinha sido fixada ao paladar com um parafuso para que não pudesse cantar nem testificar enquanto era assassinada. Adrien, filho de Maiken, um jovem de 15 anos, presenciou a morte de sua mãe. Ao ver os sofrimentos terríveis de sua mãe, ele desmaiou e permaneceu inconsciente até que tudo terminou. Logo depois, procurou no meio das cinzas o parafuso que tinham colocado na língua de sua mãe e o guardou como lembrança do testemunho fiel e piedoso de sua mãe, martirizada em Antuérpia, Bélgica, no ano de 1573. O zelo espiritual. Muitas vezes, enquanto eram conduzidos para serem assassinados, os mártires anabatistas cantavam e louvavam a Deus e falavam acerca da salvação para as multidões que iriam presenciar sua morte. O testemunho destes valentes cristãos teve tal impacto que as autoridades católicas e protestantes finalmente exclamavam: "Olhem, quanto mais matamos, muito mais se multiplicam!" Para impedir o testemunho deles, os carrascos às vezes fixavam suas línguas nos seus paladares com parafusos. Contudo, os mártires ainda podiam sorrir e fazer sinais com as mãos para indicar que estavam felizes e firmes na fé. Que entusiasmo! Que coragem! O que motivava os mártires a testificar mesmo diante da morte? O cristão, salvo mediante a fé em Jesus, recebe o Espírito Santo, cuja presença não pode calar em relação à fé e motiva-o a pregar o Evangelho a toda pessoa. Leia Marcos, capítulo 16, versos 15 e 16. Tanto nós quanto os mártires testificamos da nossa fé por meio das nossas palavras e obras. A Igreja Evangelizadora. Jesus deu à sua Igreja o privilégio de evangelizar todo o mundo. A Igreja do Senhor sempre se caracterizou pelo seu zelo de levar a cabo esta obra. Tão logo os irmãos suíços fundaram congregações bíblicas em 1525, comissionaram muitos evangelistas. Estes irmãos andavam pelos povoados e cidades da Europa, pregando o Evangelho do Reino de Cristo. E a cada dia o Senhor acrescentava à sua igreja os que eram salvos. Conta-se uma história que, em certa ocasião, os anabatistas convocaram uma assembleia de líderes para planejar uma evangelização pelo mundo inteiro. Segundo a história, os apóstolos de Jesus Cristo fizeram o mesmo. Tanto os apóstolos quanto os anabatistas foram privados de muitas coisas, separados de suas famílias, perseguidos e muitas vezes perdiam suas casas por causa de sua fé em Deus. No entanto, o Espírito de Deus os levou a testificar da fé a todo momento. Todos nós temos a mesma fé na atualidade? Recebereis poder. As últimas palavras de Jesus antes de voltar ao céu foram: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos, capítulo 1, e o versículo 8. Menos Simons, um líder anabatista do século XVI, escreveu o seguinte: com
Com corações ardentes desejamos, mesmo que nos custe a vida, que o Evangelho de Cristo seja ensinado por todo o mundo, como ordenou nosso Senhor Jesus Cristo em sua última exortação na terra. O desejo de meu coração é estender o reino de Deus, revelar a verdade, repreender o pecado, ensinar a justiça, alimentar almas famintas com a palavra do Senhor, guiar as ovelhas errantes nas sendas da justiça e ganhar muitas almas para o Senhor por meio de seu Espírito, poder e graça. Por isso, preguemos enquanto pudermos, tanto de dia como de noite, nas casas, nos campos, nas matas e nos desertos, aqui e acolá, em casa, no exterior, nas prisões, diante da forca e sob torturas, na água e no fogo, perante senhores e príncipes, com a boca ou por meio da pena, com posses ou sem elas, com sangue e sofrimentos, com a vida e a morte. Já temos feito isso por muitos anos e não nos envergonhamos do Evangelho da glória de Cristo. Os reformistas protestantes no tempo de Menno Simons se opunham a estes missionários vagabundos e limitavam seus ensinos ao território nacional onde residiam, enquanto pertenciam a congregações vinculadas ao Estado. Não entendiam por que os evangelistas anabatistas vagavam por todo o mundo, sem reconhecer fronteiras, pregando o Evangelho onde quer que fossem. O zelo missionário na atualidade. Quando as congregações cristãs se avivam espiritualmente, também sentem um grande desejo de evangelizar. Os cristãos com a fé verdadeira em seus corações sentem-se motivados a ganhar as almas de seus vizinhos para Cristo. Cristo prometeu: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Atos 1:8. Se estivermos totalmente rendidos a Jesus, o Espírito Santo virá a nós. Devemos orar constantemente por um avivamento. Devemos trabalhar naquilo em que o Senhor nos mandar. Rendidos a Jesus, com fé nele, podemos evangelizar o mundo em nossos dias.